Olá, gente! Estamos iniciando mais um episódio do Resident Cast, a mais nova temporada de podcasts do grupo Eu Médico Residente. Eu me chamo Martina Duarte, sou médica formada pela Universidade de Pernambuco e sou uma das apresentadoras desse podcast, que tem sido um sucesso, né, Tati? Muito sucesso. Nosso podcast, sim, demais. Nosso podcast tem como objetivo, né, trazer médicos residentes, médicos estudantes também, que já estão aí nesse processo para a residência médica. Esse processo que é um pouco difícil, esse caminho que nem sempre é linear. Exatamente. Que envolve muitos desafios, muitas dúvidas, né? Desde a escolha da especialidade, depois vem a escolha dos hospitais. E aí a gente está trazendo alguns convidados para falar um pouquinho sobre o que eles passaram, para que você se identifique, para que você veja que não é só você que tem essa dificuldade e que também é possível superar. E hoje nós temos um convidado super especial, que daqui a pouco a Tati vai apresentar para vocês. Primeiramente, sejam muito bem-vindos novamente a mais um episódio muito especial. Eu sou Tatiana Calado, eu sou residente do primeiro ano de dermatologia do IMIP, aqui de Pernambuco. E hoje vamos dar continuidade ao nosso projeto, né, Tina? Nosso episódio número 10. Muito especial, né? Muito 10 especial. episódios, já teve agora 10 hoje, né? 10 residentes que estamos aqui ouvindo as histórias, toda a trajetória, né, que eles tiveram que percorrer. Desde até da escolha por medicina, depois a escolha pela residência, como você falou, a escolha da especialidade e todos os desafios envolvidos nisso. Então, hoje é com muito prazer que a gente dá as boas-vindas a Hugo Montenegro. Seja muito bem-vindo, Hugo. É um prazer ter você aqui. A gente já tem uma história, né? A gente fez cursinho junto, a gente já se conhece aí de um tempo. E o Hugo sempre foi essa pessoa assim que a gente admira. Essa calma, essa seriedade, ao mesmo tempo esse coração bom, assim. É um prazer receber você aqui, Hugo. Seja muito bem-vindo. Tenho certeza que você tem muito a acrescentar aí na vida da galera. Obrigado a todo mundo. Meu nome é Hugo Montenegro, fui apresentado. Sou daqui de Recife, tenho 27 anos. Eu fui formado pela Universidade Federal de Caruaru. Comecei o curso, na verdade, na Unicap, mas me formei pela Federal e hoje sou médico residente do Hospital das Clínicas, sou R2. Legal. Hugo, e aí, vamos começar um pouquinho diferente hoje, né? Que a gente sempre começa perguntando por que você fez residência e tal. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar um pouquinho aí nesse tempo. Eu quero saber como foi essa escolha profissional. Aquele Hugo ali no ensino médio, aquela cabeça que a gente sabe, né? Que a maturidade ainda não chegou, a gente é muito novinho. Como foi que você escolheu, assim, vou querer ser médico? Como foi que começou essa história? Pois é, Martina, como tu comentaste, assim, a gente na época da escola, muito novo, né? Não tem tanto essa maturidade para poder saber o que a gente vai escolher, né, para o futuro profissional. Claro que sempre há tempo para a gente mudar, dar uma volta ou outra. É um bom ponto. Mas, assim, naquela época tinha muito esse conceito de você é bom em matemática, você vai para a área de exatas, você é bom em biologia, você vai para a área de saúde. E você é bom em humanas, vai para enfim, área de direito, enfim, jornalismo, o que for. Mas eu sempre abracei isso para mim como verdade e vou fazer engenharia. Meus amigos também eram da mesma ideia, todo mundo participava de Olimpíada, essas coisas de matemática, de física. Legal. Aí, assim, Gosta de desafios. Gosta de desafios, esse daí. A diversão da gente era essa. E vou fazer engenharia, mas eu não fazia ideia do que um engenheiro fazia no dia a dia, que não era ficar fazendo cálculo de prova de física de ensino médio. Não é isso, não tem nada a ver. E assim, não tinha referências na minha família, pelo menos não tem nenhum engenheiro, não tem nada do tipo. E eu não tinha essa referência, fui estudando, né? E com o passar do tempo, eu fui vendo, minha irmã escolheu fazer medicina. Primeiro, ela é 2 anos mais velha que eu. Minha mãe é enfermeira. Aí eu então tinha já tinha uma historinha, um pezinho ali na saúde. Eu tinha essas referências, mas que antes, porque eu olhava assim, não gosto muito dessa biologia do colégio, essas coisas, eu não quero isso para mim, não. Pra você, sim. Mas também eu não sabia o que o médico fazia. Não tinha nenhum médico formado na minha família. Meu tio tinha acabado de começar o curso de medicina, ele é policial, mas na época escolheu fazer medicina, já depois de filho casado. Né? Minha irmã estava no processo estudando para fazer medicina e quando eu vivenciei isso, foi chegar a minha hora, né? Aqui em Pernambuco, pelo menos, a gente tem o seriado que termina que a gente tem que escolher um pouco antes de esperar chegar no terceiro ano antes, você tem que escolher para direcionar. O que torna ainda mais difícil, né? Porque você tinha quantos anos, Hugo, nessa época? No terceiro ano, né? Que escolhe...
No terceiro 16, ano escolhe isso. mais ou menos, Exato. né? Uma criança, né? A gente com 16 anos, minha Muito gente. novo. E ter que fazer uma escolha para a vida inteira. Isso Exato. envolve muita coisa, realmente. E aí, esse ponto que o Hugo traz, né? Das referências, falam muito alto. Muito. Porque aí você tem aquela coisa ali dos colegas e tal, o pessoal que é engenharia, aí tem a mãe, tem a irmã. E aí você tem que ter um pouco de maturidade já, né? Para poder você ir se encontrando. O que é que será que me chama mais? Mas aí, 16 anos veio na tua cabeça. Como foi essa decisão? Assim, não foi tão Difícil. fácil, até Eu porque imagino. eu, a partir assim, da 8ª série, primeiro ano, antes eu não era um aluno tão exemplar assim na escola, nunca cheguei a ser um péssimo aluno de ir para final, nada do tipo, mas durante o ensino médio passei a me dedicar mais, enfim, fui tomando mais gosto realmente pelo estudo e, como eu tinha dito, eu participava dessas Olimpíadas e a instituição de ensino que eu estudei, principalmente no ensino médio, ela tinha muito enfoque em a gente participar disso e os concursos militares de instituições, principalmente IME, ITA. Sim. Então chamava ainda mais, né, para essa Só que é área. um planejamento completamente diferente. Verdade. É uma preparação totalmente diferente. Totalmente né? diferente. E a gente já era um processo automático de você está indo bem nessas provas de Olimpíada, você tem um talento para essa área, a Vai gente fazer vai lhe ITA. puxando para essas aulas específicas e para você fazer. E eu estava indo e chegou uma hora que eu percebi que não ia e mudei no meio do curso ali, acho que no começo do segundo ano do ensino médio, mudei a rota. Teve E que nadar contra a maré. o seriado, apesar de eu estudar bastante nessa época, mas eu não me dedicava tanto para história, para outras matérias assim, que não caíam nos concursos que antes Sim. eu vou fazer, enquanto que estudava bem mais do que era talvez necessário para as as exatas. provas de exatas. exatas. Enfim, tinha um planejamento diferente. E terminou que isso me prejudicou e, de certa forma, me frustrou muito quando acabou o terceiro Sim. ano, que eu não tinha nota para passar no seriado aqui em Recife, em medicina, que eu já tinha decidido fazer. Eu estudava tanto e Era não outro foco, né? consegui. E, eu fiquei, assim, de certa forma, algo distante. Daria para passar, acho que em Sertalhada, mas eu, naquela época, não tinha pretensão de Dessa ir para tão mudança, né? longe. Sim. Não tinha, enfim, maturidade, enfim, todo tipo de É o reino tão, pensamento tão de distante sair. mesmo. E era um curso bem novo, não sei se era a Sim. primeira ou a segunda turma Talvez, na época bem do inicial, curso, não realmente. sabia como era a infraestrutura da cidade, enfim, não optei por nem colocar. E assim, foi importante. Aí foi que eu fui fazer cursinho E a gente se e a conheceu. gente se conheceu nesse Bem local que eu novinho, gostava rapaz. bastante. E assim, foi muito importante esse ano. Já decidido aí, não foi, Hugo? Já decidido fazer medicina. Foi importante porque foi um ano assim onde realmente eu pude cair na real de como é a vida. É, igualmente. Foi exatamente isso. Se você não estudar, você vai ficar parado no tempo ali. Sim. É verdade. Vai estar todos os seus colegas entrando na faculdade, passando de período, passando de tudo. E a gente sabe que não é exato, assim, é sentar, estudar e passar. Cada pessoa tem seu tempo, sua história, enfim, tem todas as suas Isso, particularidades. Perfeito. Mas muitas vezes você sabe que você teve as oportunidades, que você tem o conhecimento, que assim falta você acordar para realmente Tomar essa decisão, né? tomar a decisão de que vai passar. E assim, eu nesse ano foi o principal, eu ter vivenciado aquilo, ter conhecido inúmeras pessoas ali na mesma situação, a maioria que eu. E fiz, assim, amigos, que até hoje tenho vários amigos desse período. Foi importante. No fim do ano, comecei a faculdade na Católica. 2015, Eu não foi? comecei em 2015.1. Massa. Isso. E, assim, era uma coisa que eu nem cogitava, porque tudo foi um processo, né? Eu antes... Era um o período início. muito de transição, não foi, Hugo, aquela época? Parece que era a época que estava acabando o vestibular da UPE, Isso. o da Federal estava também, estava abrindo o vestibular de novas particulares. Eu lembro que todo ano a gente estudava diferente, porque mudava. Não, o foco agora é em outra prova. E surgindo o Enem, não foi isso bem nessa Isso. época? Foram transições grandes e a escola ainda tinha uma preparação muito focada para aquela prova tradicional antiga da segunda fase da Federal.
da prova da UPE específica, aquela prova de química que até hoje é difícil. dá um Até arrepio hoje só de lembrar. E que não tinha mais nada, né? Foi acabando. Tudo que você vinha se preparando não existia mais. O Enem foi ganhando força. Sim. E terminou que, assim, foi toda uma adaptação, além da questão da novidade também das universidades particulares, ganhando mais força. Já tinha, na época, uma instituição que tinha um curso particular, acredito que não tinha formado ainda a primeira turma, mas acabaram de surgir novas universidades e ficava aquela questão de como vai ser, será que vou sofrer preconceito, além da questão era muito novo, né? de como você vai custear, né? É muito caro, muito todo caro, mundo sabe exato. que estudar na instituição privada é muito caro. E assim, eu fiquei com tudo aquilo, poxa, eu tive tanta oportunidade de estudo, enfim, sou muito novo, na época eu tinha 17 anos. Vou dar mais uma oportunidade. Aí, por que eu entrei na particular? Porque chegou no fim do ano, o Enem tinha sido bem cedo naquele ano, em 2014, e chegou no fim do ano, o professor do cursinho que a gente fazia ofereceu, ele, quem fizer esse curso que a gente vai fazer, para não ficar um hiato muito grande da Sim. preparação, quem passar, a gente devolve o dinheiro que pagou desse preparatório em dobro. Foi, ele tinha essas coisas mesmo. Aí eu disse, vou Conhecido fazer. por essas Tô fazendo propostas. nada, vou ter que estudar de todo jeito, vou fazer. Fiz, quando eu passei, tudo mudou. Aí depois dessa aprovação, eu tomo como verdade, assim, qualquer coisa que eu tiver na dúvida, eu faço, porque o mais Ficou o difícil é aprendizado. passar. Verdade. O mais Ficou o difícil aprendizado, né? ficou. O mais difícil é passar. Você depois escolher se é para você ou não é, se vai assumir ou não. Também é difícil, mas é um difícil bem melhor. Bem melhor. A opção, Você já né? tem uma Você tem certeza a ali, opção, né? Pior é de o escolha. arrependimento que você vai ter Se de você não não tiver fizer e feito. depois olhar, poxa, eu perdi esse tempo. Não ter Sim. tentado, Eu né? tivesse feito, Com certeza. fiquei com aquele preconceito e perdi, né? E assim, não me arrependo de forma alguma de ter feito. Fiz por 3 ou quase 4 anos a faculdade na Católica. Tive... Mas assim, você se achou nesse momento, Hugo? sim, Quando com você entrou na certeza. faculdade, é medicina? No comecinho é difícil da gente ter Sim. essa certeza, porque ainda fica algo muito teórico. A gente... O ciclo básico é difícil. É difícil. Apesar de que teve essa questão de mudança curricular e lá já era bem adaptado a questão da mudança. A gente tinha saúde da família desde o começo do curso, aí sim. na comunidade, via atendimento. Tinha um pouquinho... Você vivia um pouquinho da prática, né? Tinha O gostinho semiologia da desde o prática. começo, Aham. aí a gente um pouquinho vivenciava o que era ser médico. E você foi pegando gosto. E, de certa forma, assim, não vou ser hipócrita de dizer que, olha, isso é o sonho da minha vida. Mas eu dizia, pô, isso é legal. Caramba, com certeza não seria infeliz fazendo isso. Foi passando o tempo e eu fui vendo que, assim, eu acredito que aconteça, pelo menos para mim, assim, em qualquer coisa que eu resolva fazer, vão ter áreas que eu vou me identificar mais, vou olhar, poxa, caramba, eu seria feliz fazendo isso, como Sim. não queria. Sim. Acho que se eu fizesse qualquer curso com a maturidade que eu tenho hoje, enfim, nada demais, mas acho que se eu fizesse qualquer curso, eu dizia, essa parte aqui, acredito que eu gostaria, eu me identificaria, como outras não. Talvez em proporções diferentes. E na medicina, assim, foi difícil de eu poder cravar que eu faria radiologia, porque tinham várias coisas que eu gostava. Algumas pontuais que eu dizia, não, isso não dá para mim, não quero essa vida, mas... Mas, Hugo, como é que foi a escolha mesmo da radiologia? Porque é como a gente estava conversando, né? E de fazer residência também, de fazer né, Tati? residência, exato. Primeiro, exatamente, né? O querer fazer residência, o ser residente, se foi durante enfim, qual período exatamente foi, se foi quando só chegou no internato, se foi antes. E a radiologia, porque é uma especialidade, né? Que a gente não tem, assim... contato muito na faculdade, contato, né? Exatamente. É um acesso direto que, na verdade, a gente... Ou você já tem alguma inclinação, talvez familiar, talvez, né, alguma coisa assim, ou você é um curioso e vai atrás e vai seguir... Teve algum profissional que te inspirou? Como é que foi? Como é que foi essa decisão? Vamos lá. Primeiro, começando pela radiologia. A radiologia, eu, no começo do curso, gostava dessas áreas dessas disciplinas
mais básica, mais de ciência de base mesmo. Biofísica. Fui monitor de biofísica. Que é uma coisa assim, à parte, né? À Porque parte, não é tão sim, comum sim. da gente É. ter essa vivência. Geralmente é uma área bem odiada, assim, pelo pessoal. Fica feliz de sair do ciclo básico. E você estava talvez aquela identidade que você tinha de antes, né? Das exatas. Não sei, é mais ou menos por aí, né? É que você mais ou menos verdade, por verdade. isso. Tem esse pezinho lá, tem né? esse pezinho lá Nas de trás. exatas, de física Ficou. e tal. Ficou esse Química. resquício. E eu cheguei a ser monitor, fui monitor por 3 períodos. E tinha uma parte que era de física de radiações, que a gente já em biofísica olha via aí. como era a formação de raio-x, e como é que funcionava o tubo de tomografia, todos esses pontos, a ultrassonografia, a questão da física do som. E eu, poxa, Isso te atraía super. caramba, isso faz Que legal, todo sentido né? pelo que eu estudei. Todo sentido, todo sentido. E fui me identificando. Só que, assim, eu não tinha noção da radiologia médica mesmo, de como seria. E quando chegou, a partir do 4º período, que a gente entrou mais na parte realmente clínica do curso, eu, no 5º período, tive um professor radiologista, que, assim, foi aí que eu disse, não, vou fazer radiologia, que No 5º, sempre rapaz. fazia uma interface muito grande. Lá tinha uma proposta da gente sempre integrar todas as matérias num tema só que tivesse vendo o sistema cardiovascular, do que Sim. fosse tentar integrar. E sempre o professor de radiologia conseguia pegar, a gente está falando de nefro, vamos pegar esse caso clínico aqui. A gente não vai começar com imagem direto com radiologia. Está no A período de história pediatria. clínica. Vamos lá, quais são os principais Certo. tumores pediátricos? E a Uhum. partir daí uma discussão para depois chegar, finalmente, vocês como generalistas, que aqui o objetivo da cadeira de radiologia no curso de medicina não é formar radiologistas, é fazer ter um conhecimento básico. Né? Isso. E aí eu, caramba, que legal, e juntava um pouco de tudo, de anatomia, com você entender de como funciona a fisiopatologia da doença e como ela vai progredir. E também o fato de eu ser uma pessoa um pouco mais reservada. E a radiologia, em geral, é uma área que você tem um pouco, assim, não tem tanto contato com o Não paciente. tá na ponta da assistência, Não né, tá Hugo? na porta, né? No dia a dia, não é a rotina. Esse Tem contato direto, sempre, né? Com algumas exceções, Algumas sempre exceções, algumas áreas, mas Uhum. em geral a regra não é ter tanto contato assim, principalmente um contato duradouro, né? Aquele Sim, vínculo, né? são Médico contatos paciente. mais pontuais, para um ultrassom, para um exame mais rápido. É muito massa, Hugo, pontuar isso, né? É. Porque às vezes a gente tá na faculdade e tem esse tipo de pensamento do autoconhecimento mesmo e se culpa. Ou então não consegue aceitar e acha que esse não é um caminho possível. Mas é um caminho possível. Inclusive, acredito que Hugo vai ser tão bom quanto radiologista quanto não seria em nenhuma outra especialidade, porque ele ama isso, sabe? Se identificou com isso desde o começo e vai ser um grande radiologista, não tenho nenhuma dúvida. Mas porque teve esse autoconhecimento de dizer assim, caramba, eu prefiro essa parte, eu me dou bem nisso, isso me chama atenção, eu amo isso, eu vou fazer isso, sabe? Exato. Isso é muitíssimo importante. E assim, teve esse você professor que te inspirou, né? É. Alguém. Sempre é legal, né? Essas referências que a gente vai encontrando no caminho. Sim, Porque a fazem gente total se diferença. vê um pouco, né? Naquela pessoa, poxa, eu quero ter aquele conhecimento que aquela pessoa tem, todo aquele raciocínio clínico. Às vezes você quer ser como aquela pessoa, né? E aí começa por aí, E aí você vai se encontrando, né? Dentro E da foi área. passando o curso, aí chegou a época das ligas acadêmicas. Eita. Aí começou a virar uma febre, Sim, todas as verdade. faculdades abrindo de inúmeras ligas. E assim, poxa, liga de radiologia só tinha uma na época. Da UPE tinha, né? Era da UPE? Não, era Não, da ainda Unassal. não. Ah. Aí era da Unassal e eu era, acho que 4º período. Bem novinho. Aí fui tentar fazer, mas não consegui ser aprovado. Caíram questões de radiologia, mas não consegui passar. Aí eu, poxa, No era a quarto única também, liga. né, Hugo? Era a única liga que tinha, não tinha outra liga de radiologia e não passei na faculdade. Tinha essa cadeira, mas assim, no outro período eu não sabia se ia ter também mais. E meio que a radiologia não tem uma continuidade tão grande feito clínica, cirurgia, que você vê sempre ao longo do curso. Mas eu resolvi conversar com esse professor e a gente abriu uma liga de radiologia
na Problema faculdade. resolvido. Eu vou criar minha liga. É sobre isso. E alguém tem que encabeçar isso, né? Que massa, Hugo. E a partir daí eu juntei com os colegas que também tinham interesse, que gostavam de radiologia. E assim, foi muito legal, tanto pelo ponto de vista de poder passar um tempo maior em contato com a especialidade para eu poder ter mais certeza de uma coisa que era um achismo, né? Durante um curto contato de um período era difícil de eu cravar assim, com certeza que eu ia fazer aquela especialidade. Eu também não queria me fechar 100% para uma especialidade e terminar não me permitindo conhecer as outras coisas. E assim, foi uma vivência boa, foi um período que tanto além do conhecimento de rádio, foi conhecimento de gestão, de poder aprender a lidar, conversar com outros colegas, organizar eventos, essas jornadas pequenininhas que a gente faz, né, de conhecimento. É network, né? É network, você, enfim, está desenvolvendo outras habilidades aí, né, no caminho. E conheci os outros serviços, nos estágios que a gente faz. Fui em clínicas particulares, fui conhecer outros colegas, conversar, né? Perguntar, tu tá gostando, tu acha que vale a pena, tu faria de novo? Chegasse a conversar com residente, assim? Sim, com residente. Enfim, conheci algumas pessoas que até hoje eu tenho não sou amigo, mas tenho contato, assim, aquele contato de rede social legal desde esse período. E, assim, acredito que me acrescentou muito essa vivência. Acho legal para quem está ainda nesse processo antes, né? Se puder ter a vivência, um período numa liga acadêmica, não pela questão de ponto para residência, isso era um secundário, era um extra, que na época, no período, tinha uma pontuação na prova de título para quem fazia liga, mas pela vivência, para você poder explorar um pouco mais, você, enfim, poder se ver um pouco mais do que na faculdade, numa aula mais genérica, naquela especialidade. Olha. Aí passou o período, chegou o internato. No internato, meio que esse assunto eu ignorei. Eu até comecei um cursinho de residência, a maioria das pessoas estava fazendo, fui fazer. Não assim, feito nada. A gente vai assim, acabando se entregando, né? Ótimo, gostava bastante, excelentes aulas, mas assim, eu não estava com a cabeça para preparação, assim, aquela cabeça de concurso, de que eu tenho diferente, né? Organizar o cronograma de estudo, sentar para aquele estudo profissional, aquele estudo sério, era algo mais como não tinha mais as aulas da faculdade, ficava só na prática e ainda estava amarrado, foram 4 anos, né, de faculdade com aula, cadeira, meio que aquilo né? virou a aula para complementar a parte teórica. Claro. De algumas coisas que porventura não tive o aproveitamento necessário na faculdade. E por esse ponto eu gostei, muita coisa eu aprendi ali, não pensando em prova, não em acerto, mas complementou um pouco das minhas deficiências teóricas. No 5º ano, tu fala, no caso? No 5º e 6º ano. E 6º ano. O teu foco, então, era o internato, mas tu sempre ficou com aquela coisa ali de complementar o estudo, mas sempre focando no internato. Isso. E eu não estava na cabeça, assim, muito... 100% eu vou fazer radiologia. Era isso que eu ia te perguntar. Era o meu maior ponto. Mas, como eu disse, eu não me fechei para outras especialidades. Eu gostava bastante de psiquiatria. E coisas bem diversas. Eu gostava bastante. Então, mas existia... Tem um contato duradouro com o paciente. Né? Você vê que muito duradouro. Nem tudo é preto ou branco, né? Sempre tem umas nuances. Mas existia realmente uma dúvida? Pois é. Assim, por exemplo, entre psiquiatria e rádio, ou era algo mais distante, assim? Rádio meio que lá... Era algo mais distante. Era meio que foram vislumbres. Eu fui fazendo cada estágio e vivenciando o máximo dele para tentar realmente olhar se aquilo era para mim ou não. E assim, psiquiatria foi no 8º período do meu curso e o meu primeiro estágio no internato. E assim, eu tive um preceptor excelente. Como isso faz diferença, né? Com certeza. Total, e tive um ambiente onde tinha
pacientes com casos clínicos, assim, muito interessantes, muito ricos, assim. Chamaram a atenção, né? E foi feito um ambiente para realmente o ensino. A gente marcava 2 pacientes, por exemplo, para a manhã inteira. Aí a gente tinha oportunidade mesmo, sabendo que não é a realidade, muitas vezes, no dia a dia de ambulatórios, de psiquiatria, que não por culpa de quem está fazendo, mas, enfim, de todo o sistema. Isso. Lá a gente conseguia organizar e fazer uma consulta, uma pré-consulta de olhar todo o histórico do paciente. Perfeito, né? Imaginar como seria esse paciente, ter a consulta, poder fazer uma consulta bem longa e no final fazer um fechamento. Isso, assim, massa. era muito, te puxou, te deixou na... E, assim, o que mais me encantava é porque eram coisas fora da minha realidade. Eu não tenho a realidade de vivenciar com pessoas com transtornos mentais, esse tipo de questão. Nunca tive tanta prática e eu vivenciar aquilo foi algo, assim, que me realmente surpreendeu em ver quão é importante o papel do psiquiatra naquele processo. Legal. Aí foi mais um encantamento temporário, mas depois eu raciocinando, não. Aí você tem que ver o estilo de vida. Que não é esse estilo que ele presenciou, né? A realidade não é essa de 2 pacientes na manhã. Não é só você gostar de estudar, né? Eu também entrei na faculdade, tipo, pensando em neuroclínica. Eu acho maravilhoso. Ouvindo Letícia, né? Que foi o nosso primeiro podcast aqui, que é lá do HC, inclusive. Maravilhada. E realmente, é encantador. Exatamente. É um encantamento pelaquela disciplina. A palavra perfeita. Né? Mas a gente tem que fazer o contraponto. Tipo de vida que você vai ter, o estilo de vida, aquilo que você também quer construir junto com a medicina, porque nossa vida não é um sacerdócio para a medicina, temos tantas outras coisas, né, que a gente também precisa avaliar na hora de definir, de fato, a especialidade. Porque parar de estudar, ninguém vai parar, vai todo mundo continuar a estudar. Em qualquer especialidade que seja, né? Mas você tem que saber qual é o feijão com arroz daquela especialidade. O que é que você vai fazer no seu dia a dia? Né? Porque você não vai ver casos assim, também como reumato, também incrível de estudar, assim, fenomenal, mas e o dia a dia do reumatologista? O perfil do paciente, o perfil né? do paciente que você vai ver ali de segunda a sexta, enfim, seja qual for a sua carga horária. Então, a gente tem que avaliar tudo isso na hora de definir, né? Mas aí segurou esse amorzinho aí pela psiquiatria até quando? Não, segurei por um curto tempo. Assim, Foi pouca coisa. Não chegou a ser assim, vou fazer psiquiatria. Sim, não cheguei naquela empolgação só tão grande. Só gostou muito do rodízio, Só gostei muito e passei a considerar. Porque eu nunca fui vou fazer rádio. Né? Agora eu vou fazer psiquiatria. Eu fui botando, elencando as especialidades que eu poderia fazer. Pé no chão. Assim, rádio estava ainda no primeiro lugar, mas a psiquiatria é uma opção. Isso. Vamos depois parar para olhar friamente, mas é uma opção. Deixa aqui, eu achei interessante. O mínimo eu tenho que gostar de estudar aquela especialidade porque vai ser pro resto da vida, vivenciando, me atualizando, enfim. Passou esse período, chegou em 2020 a pandemia. Eita, tu tava no segundo ano de internato. Tava no segundo ano de internato e, assim... Fechou tudo. Antes disso, na verdade, os meus opcionais, a gente tinha 2 opcionais no internato, eu não escolhi nenhum em rádio. Eu já tinha... Porque você já tinha tido a vivência, né? Eu acho que faz sentido, inclusive. Eu já tinha passado, acho que 2 ou 3 anos na liga. Tu escolheu outras coisas para você experimentar, nesse sentido? Nem para experimentar. Eu queria complementar a minha formação como médico. Certo. Perfeito. Eu achei assim, eu disse, a especialização é um segundo passo. O primeiro passo, eu tenho que me formar médico com a mínima segurança para eu escolher fazer uma especialidade e depois, enfim, cursar. Mas tem coisas que, na minha concepção, eu acho básica e eu não tinha essa segurança, assim, não a segurança de você dizer, vou sair formado e vou sair fazendo tudo, pode colocar para mim que eu resolvo. Não é assim, mas de você, pelo menos, poder encarar aquilo. E às vezes você tem a consciência de que olhar assim, eu não tenho nem, estou longe, nunca nem fiz um procedimento. E eu escolhi um estágio em cirurgia vascular, porque eu queria ter um maior contato com acesso venoso central, com vivenciar um pouco mais dessa área, principalmente pegar com um especialista para me explicar como ter um volume grande. Fui num serviço aqui onde geralmente todos os pareceres querem um acesso venoso central, chama o vascular para fazer.
Aí a gente fazia uma troca, evoluíam uns pacientes a mais e os acessos o residente me dava. Todo mundo se ajudava e foi muito proveitoso. E o outro opcional eu escolhi em anestesiologia, porque eu queria ter uma maior vivência com via aérea, vou dar plantão. Eu queria ter um tempo, nesse período eu já tinha definido, eu vou querer um tempo para trabalhar, para me organizar financeiramente, até porque o cursinho que eu resolvi fazer, eu não paguei ele integralmente, eu tinha um programa de financiamento, que eu tinha uma dívida após terminar o curso, tinha que pagar isso, queria um tempinho ganhar um dinheiro, poder curtir um pouco, resolver uns projetos pessoais. Outras prioridades, né? Nossa vida não é só medicina. Então, interessante, né? Um outro caminho também possível e super realista. E é isso, cada um tem que decidir. É aquela coisa, qual é a minha prioridade naquele momento? Pois eu acho assim, não existe um momento perfeito. É muito difícil de você dizer, agora tá tudo certo para eu fazer a minha residência. Não existe mais. Assim, se você sabe, já sabidamente, que tem algumas coisas, termina sendo pior se você tem a opção de poder aguardar um pouco para organizar aquilo ali e depois você fazer a residência, que a residência vai requerer bastante de você, dedicação, a que você esteja com a cabeça boa, que você não esteja dividindo a sua saúde mental, sua preocupação com um problema pessoal que você já sabia que tinha desde antes. Assim, e no meu caso, dava para rapidamente organizar e até organizar também a questão do estudo, que, como eu disse, no internato eu estava muito focado em pegar procedimento, em fazer, e acabou, e no processo da pandemia, eu entrei no programa que os internos tinham prática, e eu passei acho 6 meses nesse programa. Massa. Ali, com todo o processo que todo mundo que vivenciou sabe como foi difícil. Né? E lá foi o meu primeiro emprego, já continuei lá, e assim, foi muito intenso, mas foi muito importante, porque ali onde eu tive o estalo de que eu precisava fazer residência. Tá aí a resposta. Bate a realidade, né? O processo antes era, esse ano eu vou trabalhar, esse ano inteiro, e ano que vem eu vou começar a estudar 2021, profissionalmente. Não é isso? 2021 eu vou trabalhar. Quando é 2022 eu vou começar, aí eu já vou ter me organizado. Em 2022 eu vou sentar e vou estudar esse ano e trabalhar só o mínimo necessário para no final do ano fazer a prova e depois residência. E aí? Terminou que quando deu a metade de 2021, eu já estava assim saturado. Caramba. Inclusive porque foi um momento bem peculiar na saúde, né? Que realmente a saúde mental de quem estava trabalhando na linha de frente nesse momento deve ter, enfim, de todo mundo já foi, né? Já foi muito difícil. Imagine para o profissional que estava pela primeira vez, né? Ali no mercado de trabalho, pandemia, né? Precisando ser médico, precisando colocar toda a prática dele que ele tinha na vida, mas assim, era o primeiro emprego, então, é claro, deve ter sido assim, bem difícil mesmo, né? Muito difícil, e assim, eu olhando aquela carga, eu gostava, por um lado, aí me abriu outra vertente, assim, outra interrogação na cabeça, porque eu terminei tanto tempo vivenciando aquilo de os pacientes, infelizmente, a gente via que chegavam muitos pacientes críticos, graves, e assim, terminou que com o tempo eu já tinha tido aqueles 6 meses de experiência e depois continuei no mesmo serviço. Apesar de eu ser recém-formado, eu já tinha uma certa vivência ali em comparação com outros colegas que às vezes tinham se formado um tempinho antes, mas ficaram no PSF, não tinham tido tanto contato com o paciente grave. Né? E me direcionava, fica na vermelha, fica na amarela, e eu gostava, porque eu não gostava muito daquele paciente da ficha verde que fica com volume. Eu preferia ficar com aqueles 6 pacientes mais graves ali, né? E resolver, do que ficar muito num ciclo de paciente mais com volume, né? Que a gente sabe como é na ficha verde. E isso, poxa, será que eu não quero fazer medicina intensiva ou anestésio? Aí, começou a surgir aquela... Eu gosto disso, eu gosto de pegar procedimento. Aí ficou mais uma dúvida e foi passando o tempo. Aí, quando isso chegou... tu já estudando, não foi, Hugo, nesse ano?
Quando foi não tava ainda estudando. não estava. Tava trabalhando no começo do ano, dando os plantões e me vendo assim no... Porque você ainda estava com aquela ideia de, não, vou trabalhar mais um pouco para estudar em 2022? Tu já estava... Isso, tava né? nesse... Ainda estava ainda com tava esse nessa ideia. pensamento. Ainda estava nesse pensamento. Até que chegou em maio e o ápice foi quando eu sofri um acidente de carro, indo de Caruaru para cá. Caramba. Sofri um acidente, assim, por pouco Deus me livrou. Caramba, eu E não sabia. isso foi, assim, cansaço, enfim, trabalho acumulando. Nesse dia não tava assim, não fui pós-plantão. Sim, foi. Mas no estresse, ansiedade a mil. Sozinho, assim, tava dirigindo, era? Sozinho, dirigindo, assim, Eita. foi um susto grande. Tu tava mal, assim, psicologicamente falando? Psicologicamente foi pesado. E eu olhei assim, caramba, tanta coisa que eu queria organizar, que eu queria resolver, ia terminar que não ia valer de nada. Meu Deus, passou um filme assim na cabeça, né? Vou tirar um tempo para mim agora. Vou voltar para Recife e vou começar a estudar. Mudou tua vida assim, né? Quero fazer residência, vou ficar de novo em casa, vou priorizar enfim, o que é importante para mim mesmo e deixo essas coisas. O mais importante eu já tinha resolvido, o resto, enfim, a gente vai vendo. Até porque isso já era, acho que maio ou junho, já está no meio do ano. Eu não estou com esperança para a prova desse ano, mas, assim, se eu deixar para o ano que vem, o que eu estudar agora não vai ser perdido. É aquilo que a gente fala, Eu vou começar a estudar. Não é tempo perdido, né, Augusto? Eu vou estudar. Ano que vem, em vez de começar do zero, eu começo com 10, 15, 20%. Perfeito. E tinha aqui no médico residente essas turmas que eram de... O sempre intensivo, né? Vão tendo várias... Eu não sei se era intensivo ou se ainda era extensivo, mas tem turma 1, turma 2, turma 3. Exato. Ao longo dos meses, pra justamente pegar... Vai dando a chance, olha, vem agora. Aquela portinha que se abre, né? Olha aqui. E aí foi numa dessas que tu entrou pra cá. Acho que foi a última turma do extensivo. Acho que foi extensivo. Nos 45 do segundo tempo. Eu vou pagar. E eu não sei se eu estou confundindo, mas parece que tem um período. Se você não gostar, você pode cancelar. Sim, e às vezes tem esse tipo de proposta para você conhecer a plataforma. Eu vou pagar. Qualquer coisa, eu desisto, o que for. Vou tentar. Aí fui me reorganizar, ainda fiquei um tempo, mas já estava me reorganizando para voltar para Recife e começar a estudar. Aí que eu mudei tudo da cabeça aos pés, da água pro vinho. Eu entrei na salinha de estudos. Então aí começou o foco. Eu disse, em casa eu tenho muito problema de concentração, muito difícil para eu conseguir parar e ficar em casa com tudo, enfim. Meu quarto, minha casa é um lugar que eu gosto de descansar e dormir. É difícil para eu conseguir ficar... Estudar nesse ambiente. Você precisava de um outro ambiente. Sair de casa, trocar de roupa, enfim. Minha cabeça tá para o trabalho. E foi muito importante para mim. Isso é uma coisa que eu recomendo para todo mundo que me pede indicação. Acho que uma sala de estudos, para quem tem essa mesma vivência. Tem gente que é o oposto, né? Que gosta de estar em casa, no seu cantinho, no seu conforto. Mas tem as duas vertentes mesmo. Quem percebe que não rende muito, que tá mais no celular ali, que olha pra cama aí, eu recomendo... É mais forte que a cama chamando. Eu recomendo um ambiente de estudos. E, assim, lá, além do mais, eu pude fazer amigos, que, assim, era uma troca muito boa. Todo mundo tinha os seus horários, suas programações de estudo, mas a gente combinava, quando foi chegando mais perto, o período acho que começou em setembro, outubro, a prova da UFPB, acho que foi a primeira. Aí todo mundo, bora pegar as provas dos últimos 8 anos. Todo mundo responde em casa e a gente segmentou, por exemplo, clínica médica. Todo mundo faz as provas dos últimos 5 anos de clínica médica e a gente marca um dia. Aí tinha lá nessa sala de estudos alguns espaços de estudo coletivo, porque sempre tem que ser silêncio, né? Mas tinha essa área de estudo coletivo. E a gente, todo mundo tendo feito individualmente as provas, a gente ia discutindo e aí eu aprendia muito. Que legal. Muito, porque por mais que eu acertasse a questão, às vezes uma alternativa eu não sabia porque ela estava errada. Eu sabia que aquela estava certa. Boa. E você já fica maceteado quando você conhece a banca e já faz várias questões. Às vezes no começo da questão você já sabe. Ele quer isso aqui. Mas às vezes a letra E diz porque que a E está errada. Você não sabe, né? Você não sabe. E às vezes a questão do outro ano é aquela letra E ali que ele transforma numa questão. Porque tudo que passa,
Se ele colocou na alternativa, isso passa na cabeça de quem está Do elaborando, examinador. do examinador, Uhum. aquilo como uma possibilidade. Em algum momento ele bota aquela como incorreta para você marcar. Exato. E, assim, outro colega sabia explicar. Ou às vezes a explicação que eu tinha ou era errada ou muito viajada para o assunto. E o colega dava, não, pô, mas esse fato aqui anula. Mesmo, caramba. Ou se não, tu não se ligou não, que toda vez que ele fala isso e isso, ele tá querendo dizer tal coisa. E eu fui fazer a questão inteira e essa troca foi uma coisa assim que ajudou muito, né? Muito mesmo. E nessa altura você já sabia que ia fazer prova só aqui em Pernambuco? Ou ainda Sim. Não, já tinha decidido, não cogitou? Não cogitei fazer fora, eu queria fazer aqui. Eu gosto sou bem barrista. E já sabia mais ou menos para onde queria ir? Já tinha feito algum contato com residentes, essas coisas? Não, porque já estava decidido por rádio, já estava decidido por fazer residência. O rádio ainda não O rádio ainda não? Eu só decidi que ia estudar. Certo. Aí nessa época eu tinha descartado, na verdade, psiquiatria. Eu disse, vou fazer o rádio ou anestésio. Mas sim. Surgiu aí um novo... Como a prova é só no fim do ano, eu só lá na inscrição que eu vou ter que colocar. Vou estudando. E na UFPB não tem rádio. A UFPB eu vou botar anestésio. Então você fez prova na Paraíba. Fiz prova para Paraíba, não tem radiologia, vou colocar anestésio lá. E nas outras provas, quando chegar lá, no dia da prova, eu vou ter esse tempinho a mais para eu pensar. A prova é a mesma, não vai mudar a prova. Vou estudar para o que a nota for mais alta, que no caso era anestésio. Vou estudar como se fosse para ela. Se eu mudar, o pensamento, não vou ficar morrendo de antecipação, matando de ansiedade, paralisado com ansiedade e não vou render. Eu vou estudar, que é o mínimo. Na hora de escolher, aí você uma hora vai ter que tomar a decisão, mas não dá para isso lhe paralisar e você não conseguir estudar. Fica como lição que você não precisa ter decidido para começar a estudar. Exato. A história de Hugo deixa aí bem assim na cara, né? Você não precisa ter certeza do lugar, da especialidade para você já começar. Você pode começar hoje. Bem colocado. Hugo, e pronto, agora a gente está no seu preparatório, né? De verdade, assim, a sua preparação chegou. Conta pra gente, então, como era, porque assim, mais uma vez, a gente não foi perfeito, como você falou. Não vai ter fase perfeita. Você começou ali para maio, para junho, já tinham outras turmas já acontecendo, né? Você realmente mudou a sua rota, mas assim, com muito foco, né? Não, agora vai. Teve o fator acidente que, enfim, às vezes tem coisas na vida que fazem a gente refletir sobre tudo, né? Impressionante. E como é que você agora, de fato, organizava sua semana de estudos? Tipo assim, vou trabalhar tantas horas na semana, como era plantão diurno, noturno, e como é que era uma semana tua de estudo, de fato, assim? Pronto, vamos lá. Assim, eu não sou muito exemplo de organização. Certo. Eu assisti o podcast de Letícia. Assisti o podcast de Letícia. Olha aí. Não era igual a ela. Gostou? Ela era uma pessoa extremamente acho que foi uma das mais metódicas que a gente... Pronto. Não era bem... Eu venho para trazer o exemplo do extremo oposto que você consegue se você não é assim. Também pode conseguir. Que eu acho que é a maioria, Silvio. Não, eu tenho essa impressão, que a maioria não é tão metódico. É gosto pessoal mesmo. Preferência e autoconhecimento. Isso. E assim, eu acredito que o que eu mais me agarrei nesse momento foi tanto em ter suporte dos meus colegas, que acredito que todo mundo que vai estar para residência sempre tem um colega de turma, alguém que está estudando. Eu acho que isso é bom, você ter essa rede de apoio. Não precisa ser aquele estudar agarrado os dois, estar no mesmo ambiente o tempo todo, e estudar em dupla. Mas compartilhar, né? Sim. Mas sempre ter um momento de você trocar, de um puxar o outro para o estudo. E aí, estás fazendo prova? Como é que tá? Estás em qual aula? Incentivar o seu colega que está decidido a fazer, mas às vezes dá aquela horinha que falta o gás, que dá um cansaço. Mas assim, voltando pro tema de como eu me organizava, eu fui vendo, assim, primeiro, eu ganhei uma informação importante, eu conversei eu não cheguei a fechar, acho que era a Diana na época, que era a mentora daqui do Eu Médico Residente, eu não cheguei a fazer, porque eu me organizei para realmente, praticamente parar de trabalhar, eu fiquei só com um plantão que eu tô até hoje, de 12 horas na semana, porque eu disse, já tô começando aos 45 do segundo tempo, eu não vou também me encher de plantão. Vou pegar um plantão para pagar o básico,
das minhas contas e o resto eu vou me dedicar aos estudos. E assim, nessa conversa com Diana, eu tive uma informação que foi, assim, me deu um clique gigante, né? Que no Eu Médico Residente, as aulas são feitas de acordo com a prevalência dos temas que caem. Ou seja, eu tinha a ideia que quando eu ia começar naquele momento, já tinha algumas aulas que tinham rolado, quando eu parei para realmente estudar profissionalmente. Eu disse, não, essas aulas que passou, eu vou começar daqui para frente e depois eu volto quando der uma semana mais livre. E não, a primeira aula, que eu acho que era de arbovirose na época, era a aula do tema que mais cai, porque prioriza para as primeiras aulas do ano serem de temas que são os que mais caem, porque geralmente você vai assistir o comecinho e, estatisticamente, algumas pessoas vão desistindo. Vai fazer os primeiros simulados e depois... Mas se você garantir aquele começo, já é um percentual bem maior de questões. E eu, caramba, que informação valiosíssima. Porque poderia mudar totalmente, Mudou meu planejamento. Eu voltei e isso virou meu guia de estudos. Que legal, né? Para tudo. Assim... Dá preferência para os temas mais incidentes e era justamente os primeiros, né, do cronograma. E assim, outra metodologia que tinha do médico residente que eu gostava muito era a questão, o Bruno sempre comentava isso nos vídeos, de você estudar baseado em questões. Que esse sempre foi para tudo, todos os concursos que fiz, tudo, sempre estudar por questões e se tiver disponível da banca que você vai prestar, porque são estratégias diferentes, é uma forma de você entender como é que funciona a cabeça de quem vai fazer e você ganha muita, assim, além de que o conhecimento em si, ele é único para o seu estudo, mas você ganha muita confiança que muitas pessoas perdem questão porque fica na dúvida, eu estou na dúvida entre duas e marco a errada. O clássico. Você sabia, você estudou o assunto, mas você fica naquela porque você não conhece muitas vezes a banca. Sim. Você não se sente intimidado muitas vezes, Você se sente intimidado, você cai na pegadinha dele, que muitas vezes é uma pegadinha manjada. Que ele já fez 3, 4 vezes. E a SES tem muito isso, né? Já sabe pelo jeito do português que ele escreve, quando ele está querendo dar muito muito... que ele está querendo é errada, quando ele é bem direto, que ele quer, o banca quer o oposto. Você vai ganhar, né? Por mais que você erra convicto. É verdade, você faz... Você erra confiante. Você erra confiante. E assim, eu acho que você dá o seu melhor naquela prova, principalmente quando você vai com essa preparação. Uma dica super valiosa isso, né? Porque isso mexe com o ego, né? Isso mexe... É inteligência emocional, eu acho, diante de uma preparação para uma prova, seja residência médica, seja outro concurso. Você precisa conhecer anos de prova dessa banca, para justamente não só conhecimento que você trouxe, Hugo, mas ter ali, não, eu posso responder essa questão. E se eu errar, eu vou errar lindamente, assim, porque... errar convicto, porque conheço a banca, enfim, e não vou me intimidar, por mais que a gente se sinta um pouco insegura ali, porque tem vários, né, enunciados difíceis, enfim, imagem, hoje em dia a prova tem muito isso. Mas, mesmo assim, eu já vi isso outra vez, já fui colocada, então até o seu inconsciente começa a trabalhar ali ajudando, né, para você, pelo menos, direcionar melhor a sua resposta. Então, isso é bem... Dicas valiosíssimas, né? Sim. Assuntos mais incidentes, trabalhar sempre com questões. Acredito que você revisava por questões também, Hugo? Revisava sempre por questão. Questão guiava o meu termômetro, assim, de como eu estava naquele assunto. Prova na íntegra, toda semana eu fazia pelo menos 1 ou 2 provas na íntegra. Desde sempre, quando tu iniciou... Pois é. Isso é até um detalhe. Eu sempre gosto de começar aos poucos. Pelo menos as coisas foram dando certo para mim. Quando eu fui começando, quando eu invento de fazer um projeto novo, eu não gosto de ir do 0 ao 100 de hoje para amanhã. Que eu acho que isso sempre tende a dar errado, pelo menos para mim. Para você. Eu gosto de começar aos poucos. Eu estava num período que eu estava muito trabalho, mas era estudo. Estava meses só trabalhando, mas não parava um dia, não lembrava mais como era sentar e passar um dia inteiro, de manhã até de noite, numa mesa de estudo. A cabeça que você fica a mil no plantão na emergência, chama o paciente, isso, outro, você tá naquele basal bem mais baixo, em silêncio. A síndrome do recém-formado, essa, né? É difícil. E assim, eu quis começar aos poucos.
para eu me ambientar. O primeiro mês, na verdade, passava um tempo, vamos dizer, 3 horas, rendendo ali, estudando, e voltava para casa. Você poderia até render mais, né? Poderia até render mais, mas para manter a constância, sim, eu só estava com plantão de 12 na semana, tinha a semana inteira livre. Eu dizia, não, vou aquelas 3 horinhas ali estudar, garantido. Até porque eu coloquei na cabeça, disse, meu projeto é pro ano que vem. Esse ano eu vou dar o meu melhor, mas é o começo do meu projeto pro ano que vem. Não tô com a obrigação de passar agora, não tem nenhuma emergência, eu tô com emprego, tô trabalhando, não tem que é nada, importante isso também. Segurança, nada né? demais. Se eu não passar, não é o fim do mundo. Eu vou fazer o meu melhor no meu tempo, para não querer sair do 0 ao 100, enlouquecer e jogar tudo pro alto, achar que não vai conseguir, enfim. Fui devagar nesse primeiro mês, estudando 3 horinhas só pela manhã. Fui aumentando aos pouquinhos, fazia uma atividade física, não por questão de estética ou algo do tipo, mas por realmente movimentar a cabeça. Sim, oxigenar. Enfim, tem uma programação também no dia, né? Tem uma rotina. Ver o mundo, dar uma caminhada. E com o passar do tempo, aí eu fui, aquela salinha de estudos, eu fui fazendo amigos, como eu disse, fui fazendo grupo, fui me ambientando, foi virando uma extensão da minha casa. Lá, como era no cursinho, na época do pré-vestibular, que eu passava todos os dias lá o dia todo e já me sentia em casa, não tinha aquele estranhamento de você estar num ambiente diferente. Já, meu cantinho ali de estudo já era minha extensão de casa. E assim, aí foi muito mais confortável também para eu poder estudar, porque eu estava com a rotina, a constância de sempre. Se um dia eu não fosse, eu já sentia falta. Não tanto por estar viciado em estudando, não era isso. Não era isso tudo. São poucas as pessoas, mas por gostar de estar lá mesmo, pelo ambiente, pela rotina. Hábito, né? Claro. E isso me ajudou também. Em relação à minha rotina de estudos, eu sempre tentava começar com questões para, de certa forma... Até antes da aula? Tu diz? Antes da aula mesmo. Logo cedo eu começava com questões, pegava questões aleatórias mesmo, Sim. Pegava uma prova na íntegra, uma prova... Como eu já comecei em cima da hora, sempre tinha um concurso que estava perto de chegar e eu direcionava para ele. Primeiro foi o UFPB, eu pegava questões, ia fazendo, porque era uma forma, pelo menos em mim, dar uma certa adrenalina assim na hora de fazer uma prova, que muitas vezes dá um pouco de sono, de manhã acordo mais letárgico, depois que eu vou animando mais. Aí acordava um pouco mais sonolento. Quando era uma questão de prova, eu dava uma atenção extra ali, uma né? atenção extra. Aquela vontade de acertar. Para realmente ver como eu estava. Você está saindo. E depois que passava isso, aí eu já estava também cansado. Eu fazia uma prova, como eu dedicava muita energia para dar o meu melhor naquela prova, mesmo assunto que eu ainda não tinha nem... Fazia anos que eu não via aquele tema, mas eu estava cansado, aí eu saía, lá tinha uma areazinha para eu poder tomar um café, uma aguinha, sentar, conversar uns 30 minutinhos com o pessoal lá, brincar, distrair a mente. Massa. E aí é que eu gostava de usar os flashcards. E principalmente de assunto que eu via como muita decoreba. Na parte preventiva tinha no SUS, tinha um bocado de lei, NOAS, enfim, NOB não sei quanto. NOB não sei quanto. Pelo amor de Deus. Aí eu pegava e ficava com os flashcards treinando para eu, de certa forma, manter uma constância com aquelas coisas de decoreba. E era algo mais rápido, assim, mais interativo. Não era tão cansativo como pegar um texto, um capítulo de livro. E eu Estudo ativo mesmo, né? Metodologia ativa, né? Metodologia ativa. Que parece ser bem a cara dele, né? Gostava de questão, agora ele vem com flashcard e é o perfil dele. E eu gostava disso. Aproveitava esse tempo, depois voltava quando percebia. Às vezes eu também, assim, você sabe o seu limite. Tinha hora que eu chegava às 7 horas da manhã, estudava até meio-dia. Chegava após almoço, tava muito, assim, cansado. O soninho, né? Um dia que eu tava pesado. já pouco, né? E tinha um espaço lá para poder descansar um pouquinho. Tirava 1 hora e meia. Não vai morrer. Eu tiro 1 hora e meia para descansar. Pelo contrário, eu ganhava. Vai render mais. Quando eu voltava, eu já descansei 2 horas. Também me cobrava até mais. Agora eu vou voltar e estudar um pouco mais. E assim, também chegava de noite, 1 hora que eu percebia que eu não estava mais rendendo.
vou para casa, vou dormir, não vou ficar me obrigando a virar à noite ou fazer. Eu vou respeitando o meu tempo. Eu comecei com 3 horas e já estava ficando até de noite e estava com a constância e isso ia me motivando a continuar. E principalmente quando eu fui fazendo os amigos e via que meus amigos estavam estudando, isso me motivava também. Eu preciso entrar na onda, né? Do ambiente, né? Como é importante. Tem gente que se paralisa, assim, quando vê que as outras pessoas estão estudando e que sabem mais do que você. Olha, eita, se compara muito, né? Eu não vou chegar no nível dele. Não, é pelo contrário. Você tem que se inspirar, né? E ver como essas pessoas estão fazendo. Não querer fazer igual, porque cada pessoa tem seu tempo, seu método, seu tudo. Mas se ele vai conseguir fazendo isso, dificilmente você vai por outro método conseguir. Não é impossível, mas existe um caminho ali, junte, né? Que tem uma semelhança para você seguir, que a probabilidade de dar certo é muito maior, né? Eu acredito muito naquilo, né? Que você é muito do meio que você convive. Sim. Não é determinístico, mas isso influencia muito para cima. Se você tem amigos, se você está no meio onde as pessoas estão estudando, no ambiente de estudos, onde todo mundo está ali para um concurso público de direito, do que for, você vai ver na realidade que todo mundo tem família, todo mundo tem problema, ninguém ali está no mundo perfeito, com tudo organizadinho para poder sentar e estudar. Cada pessoa que você vai conhecer ali tem uma história, tem suas dificuldades, um é melhor financeiramente, outro é pior, um tem problema em casa, outro não tem, enfim, um tem filho, outro não tem. E cada um tem sua história e todo mundo está ali estudando. Sim. E você não pode muitas vezes se agarrar nisso para querer resolver não estudar. Assim, é fazer, como eu disse, respeitando o seu tempo, mas você ter certeza que você está fazendo o seu melhor. Nas condições que você tem, né? Seu melhor muitas vezes não é igual o que o colega faz. Mas você está fazendo o seu melhor, isso é... perfeito. Ô, Gu, e nesse momento aí de estudo, como é que tu lidava com as distrações? O que é que mais te distraía? Tipo, rede social, não sei. Mas é difícil, assim. Rede social é o que mais te distraía? Rede social nem tanto, assim, mas eu sou uma pessoa que realmente sou fora da curva em relação à distração. Sou muito distraído. Assim, eu achei que ele ia dizer, eu não sou muito focada. Não, pelo contrário. Então pessoa... isso é teu maior erro, assim, é esse, na preparação? Minha maior dificuldade é essa, é realmente a concentração. Eu consegui... E como é que tu fazia algo? Tu fazia Pomodoro, aquelas coisas de ficar tipo assim... O que é que te ajudava? 25 minutos estudando, 5 minutos de intervalo. Realmente sempre estar empolgado, porque, na verdade, são extremos opostos que... na minha realidade. Ou eu tô muito distraído quando eu tô cansando, quando eu tô abusando, quando eu não tô tendo um prazer com aquilo que eu tô fazendo, eu me desestimulo completamente e meio que por mais que eu não esteja cansado, meu cérebro vai bloqueando. Tipo, vai rolar. Não vai rolar, desista e eu me bloqueio. Como o contrário, quando eu tô vendo que eu tô progredindo, mesmo que seja um pouquinho, que um assunto que eu não sabia, eu sei, que eu vou achando coisas, porque sempre você comemorar seus progressos, não precisa ser um grande progresso. Você sair, eu fiz um simulado na íntegra, acertei metade das questões, tô péssimo. Aí no outro eu vou acertar 9 que eu tô bem. Não, se eu não sabia o que era um linfoma de Hodgkin, e no outro dia eu estudei aquele assunto e acertei as questões, poxa, se isso cair esse assunto, já é um progresso. No simulador, o assunto que eu estudei no mês passado, eu lembrei nesse. E isso me motivava, como também os erros me motivavam. E eu gostava de errar algumas coisas, porque... Tu lidava bem com o erro, assim? Sim, então. Com certeza. Eu achava que era uma coisa que é muito importante você errar, que é melhor você errar ali, quando você está estudando, do que descobrir que você não sabia na prova. Eu errava e eita, caramba, eu estudei já esse assunto, isso aqui eu não faço ideia para onde vai, o que é isso? E aí eu sentia essa necessidade de estudar e aí eu ficava concentrado. Mas quando estava aquele estudo pouco produtivo, no feijão com arroz, aí qualquer barulhinho, alguém que levantou para ir no banheiro, qualquer coisa, isso me distrai. Assim, eu sempre tinha que arrumar alguma coisinha para poder me manter ativo. Se eu percebesse que não estava rendendo ali, mudar de ambiente, sair, ir para a área comum lá, pegava meu computador e ficava na área aberta, com gente passando. Sim. Ou dar uma pequena pausa, ou mudar de ambiente, né? Tentava de todas as formas. Quando eu vi que não dava de jeito nenhum, respeitava o meu tempo e ia para casa. Também aceitava é isso que tem para hoje. É isso que tem para hoje. Assim,
Quando foi chegando perto das provas, aí a gente cada vez mais foi na questão do grupo, pelo menos para a gente foi efetivo nessa época. A gente foi focando nas bancas, né? Todo mundo juntando, todo mundo... E isso também foi o principal fator, assim, de... Pô, a gente marcou para quarta-feira fazer todas as provas, eu tenho que fazer e eu tenho que... Assim, além de não só fazer a prova, eu tenho que estudar a prova que eu fiz, de poder... Saber se o que eu acertei eu realmente sei, né? Saber se o que eu errei eu realmente não sabia. Porque a correção é essencial, né? Das provas que a gente faz. E aí, Hugo, como é que você avalia, assim, a questão de, ao ter feito uma prova, né? Como é que você avaliava os erros? Porque é super importante a gente poder não só realizar, mas como a gente corrige, e corrigir com qualidade. E acho que os grupos eram um fator aí motivador para você conseguir avaliar melhor o teu desempenho na hora da prova. Isso. Como eu tinha dito, os grupos ajudavam muito porque eu me motivava muito com o erro. Sim. Eu errava uma questão, eu pegava para entender cada alternativa, isso me motivava. Eu tinha que chegar com o grupo, uma prova resolvida, sabendo alguma coisa. Né? E assim, todo mundo estava com o mesmo propósito, né? Cada um tinha uma especialidade diferente, basicamente, mas todo mundo ia fazer a mesma prova e um motivava o outro. E isso me ajudava bastante. Outra coisa também era eu estudando sozinho, que eu sempre me obrigava após passar um assunto, por exemplo, estava estudando doenças exantemáticas em pediatria. Eu estudei sarampo, estudei rubéola, o que fosse. Eu voltava e antes de ler aquilo novamente, eu tinha que lembrar pelo menos o essencial dos sinais e sintomas, tratamento, se tem algum sinal patognomônico, alguma coisinha, as decorebas, para eu ver se o meu estudo está sendo produtivo, porque muita gente está sendo passivo, né? Você está só lendo ali, passando o olho. Não está retendo nada, Aí se você perguntar, a pessoa me dá aí o papel, diz aí. Não lembra de nada. E no momento que era para você saber de tudo, vai ser normal, você vai esquecer com uma semana, com um tempo você vai esquecer. Isso. E você volta, né, para as revisões, que são importantes. Mas... É aqueles conceitos matadores, né? Muita gente chama assim, né? Conceitos matadores para você poder até matar a questão. Tem ali um sinalzinho ali, se você souber que aquele sinal corresponde àquela doença, você já vai direcionado para as alternativas. Verdade. E aí o flashcard também ajuda bastante, como você falou, né? Ou você fazer o mesmo processo com você mesmo, ali, estudando, tapando assim, tentando lembrar do sinal, tem o próprio flashcard. Sim. Que aí você consegue fazer esse estudo bem ativo e tentar focar, né, nos dias mais distraídos possíveis e escolher o tipo de estudo mais ativo que você conseguir para te manter centrado. Sim. Ou e aí chegando na prova, véspera de prova, qual é o seu time? O time que vai revisar tudo, que vai relaxar? Como é que você lida com esse período? Acelerar ou desacelerar? Rapaz, eu meio que acelerei a questão das provas. Véspera não. Na semana, assim, vamos dizer, aquela semana pré-prova, eu acelerei na questão de focar cada vez mais na banca. E quanto mais longe tá, você tem que ser um estudo mais geral, para tudo construir base. E depois, cada vez mais, você ir refinando para aquela banca. Não deixar para a última hora, a maioria das pessoas é para a CSPE, acredito que é público daqui. Mas não deixar, só vou deixar para fazer as provas da SES, faltando uma semana, faltando um mês. Não vai dar. Não recomendo. Pegar desde o começo, mas para realmente você refazer, ou até refazer, eu refiz as provas que eu tinha acesso, você deixar isso para a semana pré-prova, porque a prova ali muitas vezes não é conhecimento para a vida, é você acertar, é marcar o X certo e ter a nota para passar. E você tá com aquela memória de curto tempo, ela ajuda. Porque você revisou naquela semana, você no dia da prova, eita, graças a Deus que eu refiz agora. Exatamente isso. Que eu tinha esquecido. É verdade. Assim, isso eu deixei para isso. E na véspera, pro dia mesmo, aí eu dou uma relaxada, nós vamos desacelerar para tentar diminuir a ansiedade que você fica, né, se ficar estudando e fazendo... Pode piorar, né? Posso ficar muito travado. Aí, quando chego na véspera pro dia, agora eu vou Aí relaxar. A tua primeira prova foi da Paraíba. Foi da Paraíba. No ano anterior você não tinha feito prova, de fato não tinha feito, né? Era a tua primeira prova, a primeira experiência mesmo. Isso, E aí como é que foi, tipo, a primeira experiência?
a primeira experiência, assim, realmente fiquei nervoso, mas não tanto. Sim. Porque, como eu tinha feito essas provas todas anteriores, meio que me acalmou bastante, que eu já conhecia o formato da prova, que às vezes você pega o PDF da prova antiga, é a mesma fonte, mesmo tudo. Aqueles 15, 20 primeiros minutos ali que você tá nervoso, mas que depois você relaxa e, como já conhece o estilo da banca e tudo mais, eu fui criando estratégias, assim, de organizar, por exemplo. Conta pra gente. Eu rendo melhor começando pela prova de preventiva. Que era o que você sabia mais. Porque eu tinha decorado todas aquelas questões. Não necessariamente eu sabia, mas decorado eu tinha. Hoje eu não lembro de metade, mas... Caramba, mas cumpriu o objetivo. Eu também começava por prévio. Começava por preventivo porque me acalmava. Quando era que no meus simulados eu tirava as melhores notas, eu começava por ela porque eu ganhava confiança. Quer dizer, eita, essa aqui eu já fiz, certeza. Na minha cabeça, pelo menos. Eu não tinha um gabarito. Na minha cabeça, essa aqui eu acerto. E, poxa, fui bem aqui nessa prova. Aí eu já ia mais tranquilo e deixava pro final cirurgia, deixava pro final clínica médica, porque eram conteúdos maiores. Que uma caixinha surpresa. Por mais que eu gostasse, assim, eram 20 questões de preventiva com conteúdo bem menor do que clínica médica, que eram 20 questões, mas com conteúdo 10 vezes maior. Aí eu, não, no meu estudo também, por ser de última hora, eu foquei mais, eu não larguei, não deixei de estudar, mas eu direcionei mais para preventiva, GO e pediatria. Isso aí eu disse, todas as aulas eu vou saber decorado, até a piada que o professor fizer, eu vou saber e fazer os flashcards e tudo. O resto, o máximo que der para produzir, principalmente nas provas na íntegra, eu ia aprendendo e nas discussões com o pessoal fui pegando. Legal. Porque, principalmente na SES, o rendimento nos últimos anos do pessoal tinha sido bem mediano, viu? Quem estudou muito acertou, vamos dizer, 14 de 20, e uma pessoa que estudou médio acertou 10, enquanto que nas outras especialidades, se você tivesse largado de mão, você perderia bem mais questões. Sim. E aí, então, passou a primeira prova. Como é que foi, assim, o resultado? Porque você ainda tinha 2 provas, né, Hugo? Como é que você lidou com esse pós-prova e já para encarar a sua grande prova que estava chegando aí, que era até uma prova que a gente ainda não conhece muito bem até hoje, né? A gente está se habituando, que é o ENARI. Isso. Corrigiu a prova da UFPB? Corrigi. Eu gosto de corrigir. Assim que saiu. Pós-prova, já passou, o resultado não vai mudar. Entendeu? Tem gente que tem. E o resultado, não vai mudar. É verdade, Corrigir, assim, a prova de GO de 2021 foi bem diferentona, assim. Foi uma prova extremamente difícil. E, por sorte, foi chute. Entrou o chute. Enquanto que outras... Um chute bem preparado, viu? Enquanto que preventiva, que eu sempre começo por ela, foi, assim, para mim, dificílimo. Eita. E eu tive um resultado bem abaixo do que eu esperava. Na Aí, UFPB. assim, foi caramba, eu preciso... Tava bem confiante com preventiva e terminou que tomei uma rasteira, enquanto que GO veio com uma prova totalmente diferente e terminou que se deu bem. Ou seja, muitas vezes não é tão matemática como, né, a gente espera. Aí, enfim, passou a prova, aí eu tinha que escolher a especialidade que eu ia fazer. Porque... verdade. Voltamos para aquela porque a UFPB não tinha, que só tinha anestesia, não tinha radiologia na UFPB. E aí foi que eu pesei o ponto de que anestesia, assim, toda especialidade tem um campo de atuação amplo, mas a maior parte das pessoas que fazem anestesiologia trabalham de plantão. É um trabalho muito de plantão, em hospital, em clínica, o que seja. É a rotina. Você pode ser a exceção, mas a rotina é trabalhar de plantão. E na radiologia, o contrário. É um ambiente muito ambulatorial, e a exceção tem as pessoas que gostam de dar plantão, que, enfim, que vão para a área de intervenção, que, enfim, vão para áreas mais assistenciais. E, assim, eu olhei, será que a minha questão com a anestésio não é a mesma com a psiquiatria? Eu sempre quis rádio, sempre gostei, sempre estudei, fiz meu network sempre voltado para isso. Até hoje não desgostei. E em anestésio eu gosto do procedimento ali, mas isso vai passar com o curto tempo. É agora a empolgação 20, 30 no de mesmo dia. recém-formado, e eu vou ficar na rotina
no plantão. Assim, tem gente que gosta, acha isso maravilhoso, mas eu disse, eu não sei se eu com 50 anos, com outro estilo de vida, vou querer trocar, viajar com minha família num feriado, em alguma coisa, porque eu vou ter que estar na cirurgia, algo do tipo. Eu não sei quanto vai ser minha vida útil profissional, se eu acredito que como radiologista com 70 anos, se eu estiver num ambiente mais tranquilo, eu consiga trabalhar. Tranquilamente. Enquanto que não sei se eu vou ter gás para poder ficar de plantão, horas de cirurgia, como anestesiologista. Perfeito, Assim, teve que olhar para dentro aí. não tinha como fazer a escolha perfeita. Possa ser que mais para frente eu mude, faça. Eu não sou uma pessoa Tudo pode acontecer. fechada para as coisas, mas naquele momento eu disse, não, vou escolher fazer radiologia, não vou mudar meu curso. E se porventura eu não gostar da residência ou o que seja, eu tudo tem tempo, né? faço de novo estudo e Perfeito. vamos lá. Não Isso. sentar A tranquilidade. Essa preso. tranquilidade, entendeu? Que a gente precisa ter, Brasil. Perfeito. Aí assim, escolhi rádio. E aí foi o desafio de fazer o Enare, porque o Enare só tinha uma prova, que não foi para o Hospital das Clínicas, mas seria ao estilo do Enem, né? Uma prova nacional para as instituições que, principalmente da EBSER, que são conveniadas. E o desafio era estudar para essa prova que tinha, assim como foi na época do vestibular, o Enem mudou toda aquela sistematização de estudo com questões diferentes, o Enare tinha a mesma proposta, eram questões com viés diferente da SES-PE, principalmente, que no contexto nacional você vê que a SES é bem particular, é uma prova... Muita gente se dá bem, passa em São Paulo, em outros lugares, e não passa aqui. Não passa aqui. Sim, não passa aqui, como o contrário, a pessoa passa aqui e não passa em outros lugares, porque o estudo é bem específico para a prova da SES. E o desafio foi conseguir material, e aí eu corri atrás, via banca elaboradora do Enare, que eu acredito que permaneça a mesma, e fui ver todas as provas de residência que essa banca já tivesse feito nos últimos anos, para eu poder ter um arsenal maior de questões, assim como de concurso também. Eu peguei questões de concurso da EBSER, que a empresa já contratava essa mesma banca para fazer os concursos, e consegui juntar acho que umas 2.000 questões dessa banca. Maravilha. Peguei prova também de R+, tinha a prova de acesso direto, mas também tinha prova de R+, de clínica, a prova de R+, de cirurgia, de ginecologia. E, ou seja, eram mais questões daquela, você filtra uma ou outra que vai ser bem mais específica para quem já é especialista, mas outras são as questões fáceis deles, estão no nosso nível, e era mais para eu conhecer, aproveitar o máximo de conhecer aquela banca. Aí fui nesse processo. E, assim, terminou que me ajudou bastante o estudo pro Enare, porque era uma prova nova, que meio que, de certa forma, me igualou um pouco mais com as outras pessoas que estavam estudando há um tempo maior. Era novo para todo mundo, porque era novo para todo mundo. Foi uma surpresa de última hora que aconteceu. Isso. Muita gente estava altamente especializada na SES, já tinha feito 5 vezes todas as provas da SES. Mas, especialista em SES. Ela falasse 3 palavras já sabia completar a questão, mas... É verdade. Mas no Enare não tinha isso, e eu estava correndo contra o tempo. E a linguagem, o Enare terminou sendo, na minha concepção em relação à SES, uma prova que abrangia mais conteúdos, mas de maneira não tão específica quanto a SES-PE por vezes. Eu disse, esse é o meu momento atual. Eu estou a minha hora de pegando brilhar. uma bagagem... Comecei os estudos há pouco tempo, estou pegando uma bagagem de tudo, mas não tenho, quando se forçar muito, né, em algum assunto que eu não tenha realmente parado para estudar, me pega. Boa. E eu disse, não, vou aproveitar e vou ver tudo que essa banca gosta de cobrar, porque no que já caiu, eu vou estudar, no que nunca caiu, se cair, vai me pegar e pegar todo mundo junto. Vai ser a novidade. E nesse momento, já tinha uma preferência pelo HC, da UFPE? Sim. Já, né? O HC sempre então, foi minha prioridade. Então, assim, juntou o útil com o agradável, né? Sim, a prova me parece mais acessível, o hospital que eu quero é essa prova única, e aí tu foi com foco total. Me motivou 100%, e ainda para completar, tinha um bônus que ofereceram para quem
trabalhou naquela época, na pandemia. Ah, massa. Aí tudo juntou. O serviço que eu perfeito. quero, com uma prova mesmo. nova, que, enfim, é no estilo que eu estou estudando e tudo casou. Aí eu vivi para essa prova desde que Você, passou a de FPB fato, se até preparou. dezembro. Eu esqueci essa SPE, mas assim, não recomendo as pessoas fazerem isso, porque para mim, naquele momento, Fez sentido, né? fazia A sua sentido só estratégia. fazer no HC. Até porque, como eu tinha comentado, eu não me sentia na obrigação de, naquele ano, entrar na residência. Eu tinha tirado aquele ano para ganhar dinheiro, trabalhar, e de última hora eu mudei meu curso, mas eu disse, aqui agora apareceu essa oportunidade, que não vai talvez aparecer de novo, eu vou dar o meu máximo nesse tempo que eu tenho até a prova. Se der errado, ano que vem eu vou recomeçar o cursinho, recomeçar os estudos e já vou ter uma bagagem. Fui mais despreocupado em relação a isso. E fui para a prova com o máximo que tinha e deu certo no Enare. Que massa. Depois que passou, aí eu fui recalcular a rota para SES, que a SES teve um tempinho, foi um pouco mais... Janeiro, foi essa de Foi em janeiro. janeiro. A Essa de janeiro, a fatídica. fatídica 23 de janeiro. Foi no dia do Isso. aniversário de Tati, a prova. Foi. Ela nunca esquece. Não, Pronto. jamais vou esquecer. E, como sempre, a SES tem o dom de surpreender todo mundo. Que foi uma grande surpresa, né? Realmente. Aí, assim, pra pelo todos. menos, já tinha passado a prova que eu estava pretendendo, já tinha saído até a nota. Até eu não. Aí eu já estava bem nem aí, assim, Tu já tinha entrado? Não tinha entrado ainda, não Tava tinha saído ainda? o listão. Tinha saído, assim, Entendi. a classificação no Brasil com as claro. notas, e eu virei o louco do Enare, saindo falando com todo mundo para Pra poder saber e fazer aqueles grupos Eu sou de paralelos. Rafa contando a Sim, história dele, sim. indo atrás de todo mundo, Todo entendeu? mundo. Pegando Pra poder fazer aqueles grupinhos do WhatsApp da planilha, pelo né? nome da lista lá do currículo, indo atrás na rede social, pegando Tinha um que não me número. conhecesse, porque eu falei Meu com Deus! todo mundo. Hugo também, via do time de Rafa. Então meio que tu sabia que ia passar antes de sair o listão. Sabia, mas porque eu queria, não pela ansiedade de saber que passei, mas porque eu queria já recalcular o meu O planejamento grau por de outro ano. investimento, né? Porque chegou dezembro, aí passou a prova, aí eu vou tirar um recesso, agora é de fim de ano. Quando chegar janeiro, eu volto para a SES. E o resultado ia sair no comecinho de janeiro. Aí, se eu já souber que no Enare não vai rolar, aí é que eu vou intensificar ainda mais. A salinha de estudo também estava acabando o contrato, estava tudo se encerrando ali e eu queria me planejar para o outro ano. Aí eu disse, bicho, eu vou tentar antecipar. Como eu já tenho uma classificação e são poucas vagas e só um número X de pessoas que tem a possibilidade de competir, vou falar com essas pessoas, fazer aqui, se eu souber que tá ali limítrofe, eu vou considerar que eu não vou passar. Se eu souber que tá com certa margem de conforto, não vou tirar o pé total, mas vou começar a trabalhar um pouquinho para me organizar financeiramente, porque na residência vai ser uma ajuda boa. Aí rolou. Também deu certo. Que bom, que bom. Legal. E aí a sua SPE chegou, fez a prova, deu continuidade, Mas já tinha o resultado mas da já HC. tinha o resultado. Já Assim, sabia. Presumido. O resultado Presumido. oficial saiu depois, mas Eita. E aí como é que já foi fiz ver despreocupado. o resultado? Mas a finalmente? SESPE foi um grande susto, assim, porque Foi difícil para todo mundo. apesar de eu ter feito as provas anteriores, tudo, mas o meu foco terminou sendo maior pro Enare naqueles meses. E mesmo que eu tivesse feito as provas e ela ainda conseguiu surpreender até quem estudou, eu Imagina, né? saí assim um misto de assustado, porque se eu não passasse, eu ia ter que fazer a prova de novo, com aliviado de que A chance de a ter minha passado. primeira opção era pelo Enare e não era pela SES. Mas, de certa forma, assim, tanto a UFPB quanto a SES, que foram as provas que eu não passei, Sim. sempre eu corrigi e usava isso, assim, não para me desestimular a estudar, mas para me estimular ainda mais de olhar que, por mais que você estude, que você faça questões, sempre vai ter uma prova que vai ser possível de lhe derrubar, e use isso para você aprender e não errar de novo nessas mesmas coisas, assim, e se motivando a estudar ainda mais. É um outro pensamento, né? Sim. É você ver justamente o copo mais cheio do que mais pro vazio, né? Isso. É realmente, porque
Às vezes, muitas vezes, você sai numa prova dessa e ela te derruba muitas vezes, você sai arrasado e você vai ter que ter um período para se recuperar. Mas quanto antes você começar a pensar dessa forma, Hugo, né, você poupa tempo, poupa energia e torna aquela experiência muito mais proveitosa. Porque para você chegar até aquele ponto, você teve que caminhar todo um outro. Você tem que fazer muita coisa para chegar naquele ponto, para ter aquele resultado. Tudo bem, às vezes não vai ser o suficiente, mas foi o seu melhor naquele momento. Então, seja também, assim, mais generoso com você mesmo, né? Um pouco menos crítico, né? Um pouco menos crítico, porque nesse ano também, nessa prova de 23 de janeiro, eu também não passei. Foi minha reprovação, eu tive que estudar novamente, todo um percurso para poder ser aprovada no outro ano. Mas, tudo bem, tive que ter um tempo de reflexão, de tudo. Mas, assim, caramba, eu fiz muito até agora. Sim. Por quê? Porque eu não desisti. E aí vamos continuar, porque tem muita coisa para evoluir ainda, para eu chegar justamente na minha vaga, no meu ano, conhecer aquelas pessoas, entrar no serviço que eu tanto sonhei. Na turma, com os amigos que a gente sempre pensa isso, né? Que é tudo, não é só preto no branco, né? Não é. Tem muitas outras coisas na vida da gente que bom que aconteceu nesse momento para você. E a sua aprovação na ENARE veio, de Graças fato. a Deus. Graças a Deus. No serviço que você queria, sonhava, almejava e fez por onde, né? Sim. E aí, Hugo, chegando, sendo agora residente de rádio, você precisa contar pra gente um pouquinho como é essa trajetória. Porque acaba sendo um serviço que a gente não roda e sabe muito pouco. Eu fiquei perguntando várias coisas a ele no off, porque a gente não conhece, né? Eu sou super a gente vai lá bater na salinha da rádio, né? Por favor, me ajuda. É o nosso contato. Tinha um caso. E mais aí, ou menos a nossa experiência, né? E aí, conta um pouco pra gente como é. Tem enfermaria, evolui paciente. Conta pra gente um pouquinho da rotina da rádio. Vamos lá. A residência de radiologia é uma residência de acesso direto, né, de 3 anos. Tem muita variação de acordo com o serviço que você vai escolher. Aqui em Pernambuco, em geral, é uma residência que a gente, nos primeiros anos, fica mais voltado para a questão de ultrassonografia, radiografia, em geral. Legal. E no segundo e terceiro ano, a gente fica mais focado em tomografia e ressonância. Mas também alguns serviços continua com ultrassom, fica uma variação. E as subespecialidades da radiologia, mama, enfim, todas elas que a gente vai sempre tendo rodízios, emergência, tendo rodízios ao longo da residência. Tem rodízios externos no R1? De tipo de clínica, sei lá, de alguma coisa assim? Não tem. A gente fica realmente só na radiologia. Massa. A gente não tem rodízios em outras especialidades. A gente tem dentro das poucas, né, que foca muito, assim. E tem enfermaria? Não. Também não tem essa vivência, né? Não tem a vivência de enfermaria. Algumas residências têm a questão do plantão, de ultrassom, plantão, enfim, de radiologia. No HC não tem. No HC a gente é de segunda a sexta. É uma das poucas residências que realmente cumpre as 60 horas semanais. No R1. Não, na residência inteira. Na residência inteira. Então não tem muito essa diferença do R1 para o R2 para o R3 na questão de carga horária, de peso? Assim, tem de peso porque entra a questão da responsabilidade. Quanto mais radiologia é algo invertido em relação a outras residências. Eu sempre comento isso com os colegas. Faz sentido, assim, inclusive. Porque muita gente até não escolhe fazer radiologia porque diz, não sei nada de radiologia, como é que eu vou fazer? Ninguém sabe nada de radiologia. Né? Essa é a verdade, né? Vamos colocar a verdade, né? Quando entra, ninguém sabe mexer numa máquina de ultrassonografia, ninguém sabe laudar uma tomografia. Todo mundo chega zerado e a residência já tem esse preparo. Todo mundo já está acostumado que o R1 vai chegar zerado e a gente, os R2 e os R3 vão abraçando o serviço, acolhendo os R-, sempre com preceptoria, pelo menos. Eu só posso falar pelo serviço que eu faço residência lá, tudo a gente faz sob supervisão. Perfeito, né? E assim... Que é o ideal e que deveria ser em todas as outras residências. Porque em a gente sabe que não é, né? Você só aprende fazendo exame, no caso do ultrassom, e laudando, no caso da tomografia. Assim, não é sob supervisão do ponto de vista que você nunca vai fazer nada sozinho. Você faz sozinho, mas sempre vai ser revisado antes de ser liberado o exame pelo seu preceptor. O ultrassom, você vai chegar, colocar o paciente, fazer. Pode ser que você não veja nada no início e é o normal. Você não vai ver ou vai achar que está normal, mas o exame vai ser completamente refeito com o staff e a partir daí que vai tendo o aprendizado. Não vai ser com 1, com 10. Talvez você precise um exame de 50 para você ganhar uma certa confiança de poder aumentar a sua assertividade, como outros que você só no R3,
que vai olhar e dizer, não, esse exame agora eu tenho segurança para fazer de acordo com as complexidades, enfim. E no teu R1, tu se sentia meio perdido mesmo? Como é que tu lidou com isso, assim? Assim, eu me sentia perdido, com certeza, principalmente em relação ao estudo, porque em São Paulo, em geral, as residências de radiologia, elas tendem a ser mais estruturadas em relação aos rodízios. Você passa, por exemplo, 2 meses só na mama, você passa 2 meses todos os dias vivenciando com o subespecialista de mama ou no serviço de mama. Depois você vai para um rodízio de músculo esquelético, de neuro, você vai... Isso ajuda, de certa forma, a segmentar e você vai estudando naquele rodízio. Mas, por outro ponto, aqui em Pernambuco, a gente não tem isso. É misturado, a gente vai pelo método. No caso, vai ter rodízios de ultrassom, rodízios de tomografia, rodízios de ressonância, mas o que chegar, como é na vida real, você vai ter que fazer. Vai fazer um ultrassom de abdômen, depois um ultrassom endovaginal, depois um ultrassom de tireoide, qual seja que tiver lá e, assim, pelo menos para mim no início foi de conseguir saber o que estudar, porque numa hora eu via um pólipo endocervical, depois eu estava vendo a diversidade muito grande, uma esteatose hepática, estava vendo alteração renal, estava vendo nódulo da tireoide, estuda a classificação do T-RADS, estuda isso. Meu Deus, eu vou estudar o quê? E ficava perdido, me paralisava, não tinha uma sequência, assim como outras. Eu tenho um tratado de anestesiologia, eu vou estudar primeiro os capítulos e vou estudando aquele livro. Não, tem inúmeras coisas, assim. Muito grande. E o conhecimento clínico que você vai tendo que ter das coisas, que é só com a vivência, com o tempo, com essa... Ela falou que aperreia, mas muitas vezes também ajuda muito quando a gente tem esse contato com o assistente, para poder ele chegar lá com a dúvida que realmente ele tem. Que a gente traz a história clínica do paciente, né? Pré-operatório, dizer, mas o ponto de queixa do paciente é aqui, aí a gente volta a olhar, porque assim, é verdade, aprendizado aí, uma via de mão dupla, né? Uma via de mão dupla, ou a gente acha que aquilo está ultra complicado pela imagem, não, clinicamente o paciente não está, ou enfim, essa troca, esse feedback de acertos e erros, é uma coisa que também é um diferencial de você fazer uma residência médica em radiologia, que radiologia é uma área que, assim, tem uma interface com praticamente todas as especialidades, sempre tem alguma coisa, até ela faz dermato, tem ultrassom dermatológico, na ginecologia, enfim, até os próprios ginecologistas, hoje em dia, vários fazem bem exames de imagem, e assim, a gente, como especialista, no caso eu, em formação, mas o radiologista em si, ele tem um papel de minimamente ter um contato, ganhar ao longo dessa residência a vivência que o especialista daquela área, para ele já é normal, ele vivencia a ginecologia no dia a dia, vivencia a dermatologia no dia a dia, ele só vai acrescentar a partir da imagem a rotina, a conduta cirúrgica, clínica que ele vai fazer. E a gente não tem essa vivência. Aí você está na residência, não num curso ou em algo mais pontual, sem você ter a vivência, é importante. Principalmente por isso que eu escolhi também o HC, porque lá é um hospital que, assim, a complexidade de casos e a densidade de especialistas em diversas áreas da medicina quadrado. É muito grande. Imensa, né? Assim, você ganha muito aprendendo. Porque o feijão com arroz, todo mundo no dia a dia vai ter. Onde você for trabalhar, vão chegar esses casos. Mas outros, muitas vezes você precisava ter vivenciado por algum momento nesses locais para você amadurecer, para você, pelo menos, acender o alerta. Pelo menos na radiologia, isso foi o que me fez escolher, assim. E a complexidade na área de imagem, para a gente... A qualidade dos materiais que tem, ser um ultrassom mais moderno, tem uma máquina de tomografia mais moderna. Alguns exames que só fazem lá, né, Hugo? Assim, em relação a centro de diagnósticos, o PET, por exemplo, a medicina nuclear, não é da radiologia em si, a gente é um laudo conjunto do radiologista com o médico nuclear. Mas tem no serviço e muitas vezes faz interface na hora da gente estar numa dúvida diagnóstica, um estadiamento de uma neoplasia. Muitas vezes a gente vê como foi o PET do paciente,
do próprio serviço lá, um PET realizado lá, e a gente, essa área aqui está suspeita. Quando a gente vê, captou no PET, o paciente já fez, a gente sabe que é. Correlaciona e aumenta, né, o entendimento de todo mundo. O laudo da gente, isso é uma experiência que muitas vezes, por não ter no seu serviço, você não faz ideia do que seja. É um diferencial que eu considerei, eu pesei também. E no segundo ano da residência, o que é que muda? Do R2 melhora. Pro R1, melhora. Dá para se organizar melhor para estudar? Você se adapta? E, pois enfim, é. Como é que estão sendo os seus desafios de agora? O R2 termina sendo um ano, pelo menos no Hospital das Clínicas, o mais denso, o mais pesado. Porque, como eu tinha dito, no início, a gente chega sabendo nada, todo mundo do serviço sabe, abraça isso. E você vai começando, engatinhando ali nos métodos mais antigos, na radiografia, enfim, na ultrassom, você não vai começar na mesma velocidade de um R+, para fazer exame. E assim, todo mundo respeita isso. Ninguém vai chegar para o R1 e dizer, ó, tem 40 pacientes aqui para a gente fazer, divide por 3 ou por 4, toma aí e te vira. Se tu sair de 10 da noite, o problema é teu. Não vai rolar. Não vai. A gente, que tem uma experiência maior do que os R1, vai abraçar esses exames, vai fazer para todo mundo chegar junto e sair junto. A gente, pelo menos, tem esse senso e, assim, de ensinar, muitas vezes o staff vai parar e vai demorar para revisar o exame, porque vai ter que explicar o beabá. E, enquanto que para a gente, muitas vezes, é realmente checar ou ver, então, deixa eu passar isso, deixa eu passar aquilo, mas vai sendo cada vez mais coisas mais pontuais. Certo. E aumenta a responsabilidade, né? E aumenta a responsabilidade. Que falando, você tem o R1, que é seu filho ali, que você precisa ficar no pé e tal, já que você entra assim. Abraçar, ajudar na adaptação. E aí o R3 deve ser ainda com mais responsabilidade ainda, né? Tudo sempre com supervisão, mas você precisa já caminhar um pouquinho mais só, digamos assim. Assim, o R2 termina sendo mais pesado porque o R3 já começa a ter o TCC, a fazer, já começa, de certa forma, a precisar, por vezes, começar a trabalhar um pouco por fora. Na estudar para sub. Algo mais inicial, não nada muito especializado, mas a área de ultrassonografia é comum, o pessoal que faz radiologia começar a pegar uma agenda, algo do tipo. Você começa a também ter um pouco de independência nos métodos mais simples que você já teve 2 anos e meio de prática. Você começa a se inserindo no mercado. Aí também não chega a ser tanto quanto no R1, mas o R3 fica no meio do caminho, mas o R2 tá ali para segurar o piano e tá tendo a novidade de começar no laudo das tomografias e ressonâncias, porque lá a gente pega o exame com antecedência, leva o exame para casa, pré-lauda esse exame e chega, por exemplo, vou estar no turno com o staff e vou passar o laudo que eu já analisei todo em casa, já fiz o meu laudo, que pela minha cabeça eu emitiria. Aí o staff vai fazer o laudo dele e a gente vai discutir. Mas essa área aqui eu achei que tinha isso. Não tem. Que legal. E parece muito interessante, né? Meio que vai sempre sendo do zero. Você vai construindo. Mesmo, do zero. Construindo em cada ano. E assim, tem pontos negativos e positivos disso, da radiologia. Tanto por um lado, termina sendo sempre essa sensação de que você está começando do zero, quando você muda de método ou quando você muda de área. Mudei para ressonância, eu já, em tomo de abdômen, eu já tenho uma noção boa, mas eu vou para ressonância de abdômen, aí muda tudo, muda o conceito, o que é uma sequência, aí é tudo do zero. Como também quando você muda de especialidade, você não tem noção do que é o distúrbio neurológico que o paciente tem, quais são os achados. Né? Aí tudo vai recomeçando. Entretanto, o ponto positivo disso é que você tem uma variedade de mercado muito grande, assim, e agrada a diversos perfis de pessoas. Algumas especialidades têm variedade, mas termina sendo um nicho mais estrito de campo de atuação do trabalho. E na rádio, tem desde você trabalhar só com neuro, tem staffs que trabalham, são subespecialistas e só trabalham com neuro, cabeça e pescoço. Tem gente que vai para a área de intervenção, que muda completamente. É um outro mundo, né? É um outro mundo. Vai ter paciente, vai ser uma área bem mais para cirurgia do que realmente para... E da assistência também, né? Radiologia, da assistência.
E o meio do caminho, você está mais para o ultrassom, você vai estar ali mais mão na massa Mão na aí com o massa. paciente, ou ficar mais no laudo, mais de plantão, mais numa clínica ambulatorial. Inúmeros caminhos, né? E a O que especialidade. gente... Às vezes você, eu gostava muito de neuro, não sei o quê, e depois se desilude. Eu não quero fazer neurologia, não. Mas às vezes em rádio, você pode fazer radiologia na parte de neuro, porque na verdade você vai ter a parte mais do diagnóstico, de olhar a clínica do paciente, Isso. discutir com o neurologista, ver o exame de imagem e cravar o que o paciente tem, que muitas vezes só na ressonância que você vai fechar o diagnóstico. Sim. Na clínica, você vai ter as suspeitas, vai ter as hipóteses, mas só quando olhar a ressonância que você vai fechar o diagnóstico do paciente. Verdade. E tem gente que é fissurado e gosta disso. E tu já tem uma pretensão? Sim, já tá com um plano aí. Não, eu tô no mesmo processo da Vai escolha da deixar pra mais pra residência. frente. Vou escolhendo as áreas que eu acho interessante, gostaria de fazer isso. Essas daqui eu não gosto muito, mas ainda não tenho nada tão cravado. Eu não gosto de me fechar, porque eu ainda estou no processo de formação geral. E depois disso que eu quero, sendo um bom radiologista geral, poder dizer, agora eu vou me subespecializar nessa área aqui que eu realmente gosto, acho que eu tenho maior aptidão, que eu, enfim, vejo também um mercado melhor, todas esses pontos para avaliar. Tá no caminho, então, ainda. Tá no caminho, vai chegar o momento. E tá Sim. vivenciando, né, Hugo? Tá vivenciando seu R2, enfim. Sim, Que é uma parte mais densa, mas deve ser um crescimento exponencial também, né? Do Com R1 pro certeza, R2, sim. deve haver uma grande mudança aí. Sim, com certeza. Aí também, assim, vai passando o tempo, você vai vendo o seu crescimento. Quando você é R1, muitas vezes você não percebe o seu crescimento. Você está ali vivenciando uma besteira, uma coisa. Mas quando você vira R2, e acredito que quando virar R3 também, você olha para trás e vê os seus R-, aí você vê, era exatamente desse jeito. E hoje eu já tenho, né? Aí você percebe realmente o Você tá quanto crescendo, né? seu crescimento, o quanto é importante você se dedicar a vivenciar ao máximo a sua residência, mesmo se interessa correr atrás também, porque sempre tem aquilo, da mesma forma da faculdade, que quem faz sua residência é você. É verdade. Vai ter a demanda do serviço, de carga horária, a gente tem muita carga horária teórica em radiologia. Seminários, É importante discussão. porque são, como eu disse, muitas áreas de estudo, e é importante a gente ter na segunda-feira reunião com a staff que é de medicina interna para a gente discutir casos, principalmente de clínica médica. Na terça tem reunião de neurologia e de músculo esquelético. No outro dia reunião de mama. No outro dia, enfim, pediatria. E todos os dias tem a atividade teórica de uma especialidade que termina sendo denso. É cansativo, mas é muito importante. Sim. E isso também foi um ponto para eu escolher o HC, que lá tem muito esse viés da gente priorizar e sempre ter um apego grande com a atividade acadêmica e teórica. Massa. É muito bom ver você realizado, Hugo. A gente vê que você tá feliz nesse caminho. Isso e é Tina muito bom. te conheceu desde o cursinho, né? Sim, então você tem aquela imagem. Em outra fase da vida, né? É muito bom ver assim, olhar para trás, ver esse caminho que você percorreu e ver que hoje você sente orgulho também de onde você tá chegando, né? Reconhece esse crescimento. É muito bom, assim. E chegando agora, trazendo mais agora para essa parte final, eu queria que você deixasse um conselho do seu coração, assim, desse coração calmo e manso, para o pessoal que está nos assistindo, que talvez esteja você passou tantas fases, né? Talvez esteja em uma das fases que você passou. Talvez da dúvida de se já deveria começar a estudar agora, ou se eu vou trabalhar, ou se eu começo depois. Ou então da incerteza sobre a especialidade, que também é algo que gira muito, né? Muitos colegas nessa fase. E que você abrisse aí o seu coração e deixasse um recado para essas pessoas que estão nessa fase preparatória, um recado que você gostaria de ter ouvido, que alguém tivesse lhe dito isso. Esse é o momento aí de deixar esse conselho. Rapaz, eu acredito que a coisa que mais me fez virar a chave no ponto dos estudos, de conseguir criar isso de ir aos poucos em tudo que eu vou fazendo. Até na residência foi assim também, eu não comecei full na residência o tempo todo. Foi aos poucos e cada vez mais eu vou me inserindo na residência, estudando mais, enfim, me dedicando mais. Eu acredito que fazer terapia
É uma coisa independente para Perfeito. qualquer pessoa. A gente não tinha falado ainda, né? Qualquer pessoa, não precisa ser uma pessoa que esteja com algum transtorno de ansiedade ou nada do tipo. Sim. Qualquer pessoa, principalmente que sabe que essa época de mudanças, de tudo, de você sair de estudante para médico, de você ou já é um médico há um tempo e voltar a ser estudante, toda essa mudança de vida e você se tornar aluno de novo, você você perde bastante a sua autonomia quando você se torna residente, por mais que você faça aquilo que para você está certíssimo, se seu staff disser que não vai ser, Não vai ser o que o seu staff está dizendo. Ele quem assina e você está sob supervisão. Você está sendo um aluno ali naquele momento. E você tem que aprender a ter essa humildade de aprender, de estudar, de, enfim, correr atrás. Eu acredito que para tudo isso é sempre importante você ter terapia, você ir descobrindo. Muitas vezes com a terapia você vai conseguir se preparar bem para seus próprios medos, enfrentar realmente adequadamente, se conhecer melhor. Porque você saber ter essa hora de dizer, deu o meu tempo, ou eu posso dar mais, eu não fiz o meu melhor. Muitas vezes você não tem isso bem definido na sua cabeça e essa mudança que muitas vezes faz você sair de aprovado no ano para passar anos para você sozinho, que você podia, com a ajuda de um profissional, de um especialista, muito antes, fazer você passar por uma série de frustrações para aprender, apanhando, né? Sozinho. Muitas vezes. É sempre bom. Perfeito. Dica de ouro. Sim, Dica de faça ouro. terapia. Faça terapia. Exatamente. Você é uma plantinha que precisa de cuidados. Você não vai, muitas vezes, conseguir tudo sozinho, né? Sim. E nem tudo a gente vai ter também, né? E ter uma pessoa para ajudar a guiar nesse caminho, né? Sim, Direcionar, colocar a gente, às vezes, até na rota e acho que incentivar o autoconhecimento, que é uma coisa que a gente sempre vem e que a gente na viu tecla. muito marcante na história de Hugo, né? Exato. Saber... A hora de parar, nas pequenas coisas, né? A hora de parar de estudar, porque naquele dia já não dá. Ou então pausar para voltar depois melhor, enfim, mais bem preparado. E até grandes decisões, né? De dizer, não, acho que chegou a hora de eu estudar. Mesmo sendo maio, junho, mas eu vou. Eu vou começar. E se apoie nos seus amigos também. Isso é importante. Fazer boas amizades, né? Você ter rede de apoio para tudo, para apoio tanto de estudo como emocional também. De você, muitas vezes o problema que você está passando de ter dado o gás desde o começo do ano e perceber que faltou o gás no meio, seu colega está passando pelo mesmo ou já passou. Vão se apoiar na dor. Se apoia. Exato, rede de apoio, super importante. E ambiente também, que a gente falou muito, né? Que foi uma coisa bem marcante na sua preparação, como foi importante. E é isso, maravilha. Perfeito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço foi o convite muito de bom. vocês. Foi, acrescentou demais mesmo. Assim. Tanto a gente eu fiquei conhecer, tirando né? várias reflexões aqui. Isso. Desde a escolha de medicina, desde a escolha de fazer residência, quando fazer residência, a mudança, quando você definiu suas estratégias de estudo. E também conhecer o ambiente da radiologia, né? A Sim, residência, que eu particularmente conhecia muito pouco, foi ótimo. E como a responsabilidade vai crescendo, mas eu acho que para vocês a preparação e o estudo vai assim, mostrando de fato que vocês estão evoluindo na área de vocês. E tem muito a evoluir ainda, né, Hugo? Sim. A radiologia é uma especialidade nova, né? É uma especialidade que depende da tecnologia, passou anos só nos métodos tradicionais. Se reinventando muito, né? E vão surgindo novos métodos que sempre vão modificando. Vários dos meus staffs não tinham ressonância quando eles fizeram residência. Meu Deus, surgiu depois de especialista já e foi fazer o quê? Correr atrás, estudar para aprender e pode ser que nos próximos anos vão surgir novos métodos e isso sempre é bom para todo mundo. Isso, uma reinvenção. Muito obrigada, Hugo. Obrigada, Hugo. Acrescentou Foi demais. Fiquei muito feliz de você ter vindo. Com certeza vai ser um episódio aí de muito sucesso. Isso. Obrigada, Hugo, pela presença. Sucesso na sua caminhada. Sim, muito sucesso, muito mais aprendizado, né? Vem aí o R3. Vem aí. E a SUB, daqui a pouco para decidir. Muito sucesso para você. Acho que desejar nem precisa mais. Ele já está no caminho assim, de muito sucesso. Já é um sucesso. Já é muito dedicado. Já é uma pessoa super aberta, né? Para ajudar, para acolher sempre. Obrigada mesmo pela sua presença. Vai ensinar muita gente ainda. Com certeza. E tirar muitas dúvidas. Hugo, por favor, me ajuda aqui nessa imagem.
imagem. Muito obrigada, Hugo, pela sua dedicação, pela sua presença aqui. Tirou um tempinho da sua semana, que eu sei que tá muito corrida. Tinha essa manhãzinha livre e ele veio com a gente. Obrigada mesmo pela sua disponibilidade. E por tudo que você nos entregou aí. Foi um prazer receber você aqui no nosso episódio. Vai ser um episódio maravilhoso. Nosso 10º episódio. Marcante de muito sucesso. Isso. E obrigada a todo mundo, né, que ficou assistindo a gente, que conheceu um pouco da história de Hugo. Obrigada, Tati. Obrigada, Tina. Não esqueça, então, de curtir. Sempre aquele aviso, né? Sim. Curtir e compartilhar esse episódio com quem está passando pelo mesmo processo, com quem precisa escutar essa história de Hugo, que a gente sabe que vai inspirar muita gente, que precisa ouvir e para evoluir na vida, enfim, para se inspirar mesmo. Perfeito. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Hugo. Obrigada, Tati. E é isso. Até a próxima. Até a próxima.